Sabe aquela pergunta clássica: o que você vai ser quando eu crescer? Ah, essa. Na infância, nossa, era tão fácil. A gente respondia, sei lá, bombeiro, astronauta, bailarina. Exato. Parecia simples, né? Mas aí, a adolescência chega e essa pergunta vira um peso. Um dos maiores dilemas da vida, de verdade. Vira quase uma sentença, né? A sensação de que aquela resposta vai definir todo o seu futuro, quem você é, quanto vai ganhar. É uma pressão gigantesca. E é exatamente essa pressão que a gente vai investigar hoje. O momento da escolha da profissão. Sim, esse momento cheio de ansiedade, de conselhos confusos e, principalmente, de muitos mitos. E para guiar nossa conversa, a gente tem um material muito robusto. Um clássico, na verdade. Sim, o capítulo A Escolha da Profissão, do livro Psicologias, da Ana Mercedes Bock, Oday Furtado e Maria de Lourdes Trace Teixeira. Fundamental para quem começa a estudar psicologia. Totalmente. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que quebrar alguns desses mitos, sabe? Aquela ideia de vocação, por exemplo, e tentar entender o que de fato pesa nessa escolha. A grana, a sociedade, a história de cada um. Ok, vamos lá. Por onde a gente começa? Bom, acho que o ponto de partida que o texto propõe já é surpreendente. A própria ideia de que a gente escolhe uma profissão é algo muito recente na história da humanidade. Como assim, recente? Se não tinha escolha, a pessoa fazia o quê? Ela seguia a linhagem. A ocupação era determinada pelo nascimento, por laços de sangue, basicamente. Ah, tipo, filho de ferreiro ia ser ferreiro. Exatamente. Se você nascia filho de um servo, você seria um servo. Filho de um artesão, provavelmente aprenderia o ofício do pai. A mobilidade social era, praticamente nula. E quando isso muda? E essa liberdade de escolher surge junto com o capitalismo, com a necessidade das pessoas venderem a sua força de trabalho para sobreviver. Ah, entendi. Com o fim da servidão, a industrialização, as pessoas precisavam procurar um emprego, vender seu tempo, sua habilidade. Isso. A escolha nasce de uma necessidade do sistema. Faz sentido. E para que esse sistema funcione, surge uma ideologia muito poderosa que o livro destaca bem. Aquela de que seu destino está em suas mãos. Ah, essa a gente ouve até hoje. O tempo todo. De repente, a responsabilidade por ter sucesso ou fracassar é colocada inteiramente nos ombros de cada pessoa. O que é uma armadilha, né? Porque soa como algo positivo, como empoderamento, mas esconde um monte de outras coisas. Muitas outras. O perigo dessa ideologia é que ela mascara todas as forças sociais, econômicas que estão em jogo. Ela transforma uma questão que é estrutural... As desigualdades, as diferentes oportunidades. Exato. Transforma tudo isso num problema puramente individual. Se alguém não consegue um bom emprego, a culpa é da pessoa, que não se esforçou o suficiente. E aí que a escolha vira essa angústia toda. Perfeito. É nesse cenário que ela se torna tão pesada. Bom, para a gente conseguir entender essa complexidade, o livro organiza a discussão em 4 grandes grupos de fatores. O que ajuda bastante a clarear as coisas. Sim, são eles: as características da profissão, o caminho para chegar até ela, o nosso grupo social e a nossa história pessoal. Vamos começar pelo primeiro, então? Vamos lá. Características da profissão. Aqui, o texto aponta para uma preocupação muito imediata: o mercado de trabalho. A pergunta é sempre: mas isso dá dinheiro? Vou arrumar emprego? Sempre. O problema é que a resposta para isso é incrivelmente volátil. O mercado de hoje não é o de amanhã. E o livro deixou isso muito claro. Depende de política econômica, de uma crise internacional e hoje mais do que nunca da tecnologia, né? Com certeza. Uma área que parece super promissora pode ficar saturada em 5 anos por causa de uma automação nova. É o que chamam de desemprego estrutural. Que é quando a própria estrutura da produção muda. Exato. Com inteligência artificial, por exemplo, certos postos de trabalho simplesmente deixam de existir. Não é uma falha de quem foi demitido, mas uma transformação do sistema. Uma incerteza com a qual os jovens de hoje têm que lidar de uma forma muito mais intensa. Muito mais. E tem outro ponto que o texto levanta que eu achei genial: a relação entre a importância social de um trabalho e o quanto ele paga. Ah, essa é ótima. A gente tende a achar que quanto mais essencial a profissão, maior o salário. Mas a realidade É o oposto, muitas vezes. E o exemplo que as autoras usam é perfeito para ilustrar isso.
O dos trabalhadores da limpeza urbana, os garis. Nossa, sim. O trabalho deles é vital. Se eles entram em greve por 3 dias, a cidade vira um caos sanitário, um risco à saúde pública. A importância social é altíssima. Mas o reconhecimento e o salário são baixíssimos. Por que isso acontece? Por que a gente valoriza mais, sei lá, um executivo de marketing do que alguém que impede a cidade de ser tomada por doenças? Olha, o fascinante aqui é que essa estrutura de valorização é uma construção histórica, filosófica, muito antiga. O texto aponta para a valorização do trabalho intelectual sobre o manual. Isso vem de onde? Vem lá da Grécia Antiga. Filósofos como Platão separavam o mundo das ideias, que era nobre e perfeito, do mundo material imperfeito. O trabalho da mente era visto como superior ao trabalho do corpo. Caramba, e a gente tá repetindo uma lógica de mais de 2000 anos atrás. De certa forma, sim. Além disso, no nosso sistema, muitas profissões intelectuais, como gerentes, administradores, elas cumprem uma função de organização e controle social. Elas gerenciam o trabalho dos outros. Entendi. E nessa estrutura de poder, quem controla tende a ser mais valorizada. Exatamente. Não é uma questão de importância para a vida, mas de importância para a manutenção do sistema. Entendi. E o terceiro ponto dentro dessas características são as habilidades necessárias. O livro defende que elas podem ser aprendidas, que não existe um dom mágico para ser médico ou engenheiro. E essa é uma quebra de mito fundamental. A ideia de que qualquer pessoa, em tese, poderia exercer qualquer profissão. Desde que tenha condições de adquirir o conhecimento. Essa pequena ressalva, desde que tenha condições. Ela é tudo? Não é. Porque ter essas condições não depende só da vontade da pessoa. E é aí que a gente entra no segundo grande fator que o livro aponta: o caminho para chegar até a profissão. Exato. E aqui o texto é brutalmente honesto. Ele diz que o fator econômico pesa mais que o esforço individual. É forte ouvir isso. É muito forte, porque bate de frente com todo o discurso da meritocracia que a gente ouve desde criança. Aquela ideia de que basta se esforçar que você consegue. Pois é, a psicologia social estuda muito como a meritocracia funciona como uma ideologia que individualiza o sucesso e o fracasso. Quando a gente vê uma história de alguém que venceu na vida, raramente se fala da rede de apoio, das condições materiais. Do privilégio de poder só estudar sem precisar trabalhar para ajudar em casa, por exemplo. Exatamente. Ter tempo e tranquilidade, ter boa alimentação, acesso a livros. Isso não é mérito, é ponto de partida. É privilégio. O livro até menciona os programas do governo, como a ProUni, FIES, as cotas, que são tentativas importantíssimas de democratizar o acesso. Sem dúvida. São políticas que mudaram a cara da universidade brasileira. Mas o texto também lembra que entrar é só o primeiro desafio. A permanência. A permanência é uma luta diária para o estudante de baixa renda. É o custo do transporte, da alimentação, das cópias e, principalmente, o custo de oportunidade. O dinheiro que a pessoa deixa de ganhar por não estar num trabalho de tempo integral. Isso. Ok, então já falamos do mercado, do dinheiro, das barreiras, mas e a pessoa no meio disso tudo? A família, os amigos, o que eles pensam não conta? Conta, e muito. Esse é o terceiro fator que o livro explora, a influência do grupo social. A pressão da família, as expectativas, tudo isso pesa demais. E os exemplos que o livro traz são muito bons para a gente visualizar isso. São ótimos. Tem o caso do Gustavo, filho do empresário. Ah, sim, o caminho dele já está todo traçado para assumir os negócios do pai. Ele mesmo diz que nunca nem parou para pensar em outra coisa. É o destino social se manifestando. Mas o livro mostra outro lado também, com a história do Francisco. O filho do torneiro mecânico. Exato. O pai se matou de trabalhar a vida inteira sonhando que o filho virasse doutor para ter uma ascensão social. Só que o Francisco admira o pai, e o que ele mais quer é ser torneiro mecânico como ele. O pai tinha para ele. É uma sinuca de bico. É um conflito entre o desejo de pertencimento do filho e o projeto de mobilidade social da família. E ainda tem outra camada de pressão, né? A de gênero. Sim,
que o livro aborda com os casos da Wilma, que quer ser engenheira mecânica, e do Flávio, que quer ser pedagogo. E os dois ouvem aquele papo de que isso não é profissão de mulher ou isso não é curso para homem. Exato. O que o livro chama de sexualização das profissões. É uma construção puramente cultural. A sociedade associa certas características, tipo cuidado e sensibilidade, como femininas. E liga a enfermagem, pedagogia. Isso. E força, raciocínio lógico, como masculinos. E liga às engenharias. É um estereótipo absurdo que limita as possibilidades de todo mundo. Certo. Então passamos pelo mercado, pela grana, pela família. E finalmente chegamos no indivíduo. Na história pessoal, que é o quarto fator. Onde ficam os gostos e os sonhos de cada um nisso tudo? Eles estão no centro, mas não num vácuo. O livro descreve esse momento da escolha como uma etapa crucial na construção da identidade. É quando o jovem está se perguntando: quem eu sou e quem eu quero ser no mundo? E aí entram os gostos, os desejos, os medos. Sim, a percepção que a pessoa tem das próprias capacidades, tudo isso entra na conta. Mas então, depois de tudo que a gente falou, esses desejos são realmente da pessoa ou são um reflexo de tudo isso que veio de fora? Ótima pergunta. A resposta da psicologia é que uma coisa não anula a outra. O indivíduo não é uma folha em branco. Ele internaliza, ou seja, traz para dentro de si todas essas pressões e as processa a partir da sua própria história, das suas experiências. E é nesse caldeirão que a decisão começa a ser formada. Exatamente. E é nesse ponto que o livro ataca de frente o maior mito de todos. A palavra mágica. A palavra mágica que todo mundo usa para falar de escolha profissional. Vocação. Sim. A grande vilã do processo segundo o livro. Totalmente. O texto usa uma citação de outro autor, Silvio Bock, que é demolidora. Ele compara o ser humano a uma abelha. Uma abelha. Sim. A abelha nasce biologicamente determinada para fazer mel. Ela não tem escolha. A abelha tem uma vocação. Já o ser humano, não. Nós não nascemos programados para nenhuma atividade específica. Peraí, então a ideia de que alguém nasceu para ser médico ou tem o dom da música é uma furada. Por que essa ideia é tão popular, então? Ela é popular porque é ideologicamente muito conveniente. O livro é direto nesse ponto. A ideia de vocação, de dom, serve como uma justificativa perfeita para as desigualdades sociais. Como assim? É muito mais fácil para a sociedade dizer que uma pessoa da periferia não se tornou juíza porque não tinha vocação para isso, do que admitir que ela enfrentou barreiras educacionais e econômicas que tornaram esse caminho quase impossível. Entendi. A vocação joga a responsabilidade de volta para o indivíduo. Se você conseguiu, é porque tinha o dom. Se não conseguiu, é porque não tinha. Isso apaga toda a discussão sobre oportunidade. Exatamente. A vocação se torna uma explicação mágica que mascara a multideterminação do ser humano. É uma visão muito reducionista. Depois de ouvir tudo isso, fico com a sensação de que a pessoa não escolhe nada, na verdade. Que a escolha é só uma ilusão. É isso. Parece isso, né? Mas a conclusão do texto é ainda mais interessante e parece um paradoxo. O indivíduo, ao mesmo tempo, escolhe e não escolhe. Como assim? Ou escolhe ou não escolhe. A analogia que eles usam no livro para explicar isso é perfeita. Pensa na escolha de um par de tênis. Ok. Você entra numa loja, olha os modelos, experimenta alguns, pensa no preço e no final aponta e diz: é este, vou levar. Nesse momento, você fez uma escolha. Foi um ato seu. Certo. A decisão final foi minha. Foi. Mas, ao mesmo tempo, você não escolheu no sentido mais amplo. Sua escolha foi delimitada por uma série de fatores que você não controla. Que fatores? Primeiro, você só pôde escolher entre os modelos que aquela loja oferecia. Segundo, sua escolha foi limitada pelo preço que você podia pagar. Terceiro, foi influenciada pela moda, pela propaganda. Nossa, é verdade. Eu achei que estava fazendo uma escolha 100% livre, mas ela já veio dentro de uma caixinha de opções pré-definidas. Exatamente essa a ideia. E com a profissão é a mesma coisa. A escolha final é um ato psicológico, pessoal. Mas esse ato não anula o seu caráter social. A decisão é o resultado dessa mistura toda. Então, assumir essa decisão, mesmo sabendo que ela não é totalmente livre, é o que o livro quer dizer com ser um ato de coragem? Sim, é um ato de coragem porque toda escolha também é uma renúncia. O texto tem uma frase forte: escolher é também perder. Perder.
É isso. No momento em que você opta por um caminho, você está necessariamente abrindo mão de todos os outros. E bancar essa perda, essa renúncia, exige coragem. É como escolher um parceiro amoroso, que o livro também compara. É um ótimo paralelo. Você pode pensar, analisar, mas chega uma hora que é preciso dar um salto de fé, se comprometer com aquela escolha. E nesse processo todo, qual a melhor ferramenta? A informação. O texto combate aquela ideia de que pesquisar muito só confunde mais. É o contrário. Quanto mais informação você tiver, mais sólida será a base para sua decisão. Mesmo que a dúvida pareça aumentar no momento, Mesmo assim, a escolha tende a ser muito mais consciente. então, amarrando tudo, a grande mensagem é que a escolha profissional não é um momento mágico, um raio que te revela a sua vocação. Longe disso. É um processo confuso, cheio de idas e vindas, que mistura a história do mundo, a economia, a família e a cabeça de cada um. E tem uma mensagem final no texto que é muito tranquilizadora, né? Sim, a de que a vida é movimento. A escolha que você faz aos 17 anos não é uma sentença de prisão perpétua, Ela pode ser reavaliada, ajustada. ou até completamente mudada ao longo da vida. Uma boa escolha não é a escolha certa para sempre, mas aquela que faz sentido para você no seu momento de vida atual. Isso tira um peso absurdo das costas. A ideia de que você pode recalcular a rota. Sem dúvida. E para fechar mesmo, eu queria deixar um pensamento que vem da última frase do capítulo. É uma provocação. Manda. O texto diz: a opção profissional não significa apenas a escolha de um curso, ou a decisão pelo exercício de certas atividades. Escolher a profissão também significa escolher como se vai atuar no mundo. Espera. Então não é só sobre o que eu vou fazer para ganhar vida, mas sobre o meu lugar no mundo. Exato. Isso coloca uma responsabilidade muito maior na decisão, né? Uma responsabilidade e um propósito. Sim. A pergunta muda. Deixa de ser apenas o que eu vou fazer para me sustentar e passa a ser que tipo de contribuição eu quero dar. Qual vai ser a minha marca na sociedade através do meu trabalho? Isso transforma a escolha de uma decisão puramente individual Em um ato político e existencial. É sobre decidir qual será o seu papel na construção do mundo em que a gente vive.